Olá, meu nome é Gilberto e eu vou falar o que eu conheço da Espanha. É o meu país preferido, um país que eu já visitei algumas vezes, mas que apesar disso eu ainda pretendo visitar muitas mais. Gostaria de todo ano poder conhecer um lugar diferente da Espanha, que é um país muito bom de ser visitado, um país barato, né? Apesar de ser na Europa e apesar de ser em euros, é um país que vale a pena conhecer, porque é um país onde a hospedagem não é tão cara, a alimentação também não é tão cara, e é um país que vale a pena porque tem uma estação também de verão muito boa para a gente conhecer, para não sofrer com frio, ou para quem gosta também de frio, de neve, a neve também existe na Espanha. O meu conhecimento da Espanha, ele decorre das minhas viagens, como eu falei. Eu já estive 5 vezes na Espanha, conhecendo alguns lugares, ainda existem muitos outros, né? Mas eu vou contar então das cidades por onde eu passei e, no caso, que me chamou a atenção, o que foi muito bonito de conhecer. Então, diante disso, eu vou passar essas minhas experiências. A primeira vez que eu estive na Espanha foi em 2015. Em 2015, eu quis conhecer a Galícia. A Galícia é uma comunidade autônoma da Espanha que fica na parte de cima de Portugal. Quando a gente vê aquele mapa da Península Ibérica e vê a parte de Portugal, aquela partezinha de cima de Portugal é a comunidade autônoma da Galícia, que é formada por 4 províncias. Uma das províncias que eu fui foi a província de Pontevedra. E por que eu fui para lá? Eu fui para lá porque meu bisavô e o meu avô, né, paternos, eles nasceram lá. O meu bisavô, na verdade, nasceu em Ourense, que é uma das províncias, e mas eu visitei, na verdade, a província de Pontevedra. Lá eu conheci um lugar chamado O Rossal, um município chamado O Rossal, que ele é formado por 4 paróquias católicas. E essas paróquias católicas, elas então, obviamente, cada uma delas tem uma igreja, e eu conheci a igreja onde meu avô foi batizado. Esse local é muito interessante porque ele é o penúltimo município antes do rio Minho, que divide a Espanha de Portugal, antes do rio Minho chegar no mar, né, no oceano. Então, esse penúltimo município se chama Rossal e o último se chama La Guardia, ou em galego, em galego se chama A Guarda e em castelhano se chama La Guardia. É interessante também, muita gente não sabe disso, mas o português, ele é originário, obviamente, lá no princípio de tudo, é do latim, mas o português, ele veio do galego. E é interessante que a língua galega tem coisas bem parecidas com o português, obviamente porque o português veio dela. Então, é interessante que já aconteceu com alguns visitantes de irem até a Galícia e começarem a falar em espanhol, em castelhano, e os próprios moradores pedirem para falar em português, porque era mais fácil eles entenderem até o português, que não é completamente, lógico, não é igual ao galego, mas que tem algumas palavras que são próximas, são mais fáceis de entender, até mesmo a pronúncia. Então, vale muito a pena conhecer a Galícia. A Galícia tem outra província também que é muito conhecida, que é a Corunha, La Corunha, onde fica a Catedral de Santiago de Compostela, onde existem muitos caminhos, né, que chegam até a Catedral, né? E existem os caminhos de Santiago de Compostela, que saem da França, caminhos que saem de outros lugares da Espanha, caminhos que saem de Portugal, caminhos que saem da Inglaterra. Muita gente gosta de fazer esse caminho, né? Que é um caminho assim que as pessoas têm muito tempo de pensar, de refletir,
um caminho que para muitos assim tem também um cunho religioso, né? O caminho mais tradicional é o caminho que sai da França e que dá aproximadamente uns 800 quilômetros. E as pessoas fazem esse caminho a pé, fazem a cavalo, fazem de bicicleta, fazem às vezes de ônibus, e daí chegando um pouco mais próximo, eles caminham um percurso assim menor, né, porque não conseguem andar tanto tempo, mas tem muita gente que faz todo esse caminho a pé. É um caminho que é muito conhecido no mundo e que vale muito a pena fazer. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas espero, quem sabe, um dia ainda conseguir fazer, mesmo que seja uma parte dele. Então vale muito a pena conhecer a Galícia. Em termos de alimentação, a Galícia também é muito conhecida por seus mariscos, que é o que a gente chama aqui de frutos do mar, né? Então tem muito camarão, tem lagosta, tem caranguejo, chamando caranguejo como a gente chama, né? E outros mariscos, né? Então a cozinha galega, ela é muito assim valorizada, muito comentada. Por quê? Quando eu estive na Galícia, era interessante que eu via outras pessoas de outros lugares da Espanha, e sempre que eu conversava com alguém, eles falavam: a comida daqui é muito boa, é muito saborosa, é muito gostosa. Então a Galícia, além de ter lugares assim muito, muito bonitos, né, de conhecer, esse lugar mesmo, La Guardia, onde o mar ele sai, onde o rio Minho, como eu falei, sai no mar, é um lugar também muito bonito. É um lugar, lógico, de porto, né, que está próximo ao oceano, vale muito a pena conhecer. Uma cidade também da Galícia que vale a pena é Vigo, ou Vigo, como eles chamam, ou Vigo, como nós chamamos, né? Lá em Vigo, muitos barcos, aqueles barcos transatlânticos, né? Lógico que não luxuosos, navios na verdade, não transatlânticos, mas navios que faziam o percurso da Espanha até o Brasil, trazendo os imigrantes. Muitos imigrantes que vieram da Espanha para o Brasil e que também foram para a Argentina, eles saíram, na verdade, de Vigo, porque um dos locais, né, onde tinha um porto e onde os navios grandes, né, que podiam fazer o percurso, né, do Atlântico, então eles saíam de Vigo. Então uma cidade também muito legal, muito bacana de conhecer, uma cidade não tão grande, mas uma cidade muito bacana de conhecer. Por quê? Porque ela tem esse porto, né, onde as pessoas saem até hoje. Aí hoje os transatlânticos chegam nesse porto ali, né, vindo de outros lugares do mundo, passando pela Espanha, né? Mas ali também tem uma pequena representação de algumas estátuas que representam os imigrantes ou os parentes dos imigrantes, que ficavam chorando, obviamente, pela partida dos parentes, que muitos deles nunca mais eles viriam na vida. Dizem que aquele porto de Vigo é um porto salgado, não só porque existia ali próximo uma fábrica, ou digamos assim, uma fábrica de sal, ou de tratamento do sal, né, marinho, mas dizem que o porto era salgado por causa das lágrimas que os parentes dos imigrantes acabavam deixando ali no porto. Isso é uma história também muito interessante. Bom, falei um pouco da Galícia, agora eu vou falar um pouco mais, ou melhor, vou falar sobre Andalucia, que é o sul, no caso da Espanha. Um lugar também muito bonito. Existem cidades muito bonitas de se conhecer, como Sevilha, né, que é a capital de Andalucia, da comunidade autônoma de Andalucia. Existe também, vou falar de algumas cidades pequenas e algumas coisas que tinham nessa cidade. Por exemplo, de Sevilha se pode ir a Ronda. Ronda é uma cidade pequena que é considerado o primeiro lugar, o lugar onde teve a primeira Plaça de Touros, né? Lógico que já existiam pequenas em outros lugares e tudo mais, mas aqui é conhecida como a primeira Plaça de Touros, está em Ronda. Em Ronda há uma ponte assim muito, muito linda, que fica num tarro, que é um corte de pedra, né? Como se fosse uma muralha mesmo de pedra de um lado e do outro, e que um construtor conseguiu fazer uma ponte que vem lá de muito baixo até em cima, igualar, né, essas duas partes do tarro, das montanhas, e é um lugar também muito incrível de se conhecer. Embora seja uma cidade pequena, vale a pena conhecer.
Lá também existe Málaga, que é uma cidade bem ao sul, que tem praia, né? E que também, salvo engano, foi onde morou um dos artistas famosos da Espanha, Pablo Picasso, se eu não me engano. E ele morou lá, era a cidade dele. Lá tem ruínas também romanas, né? E é muito bacana de se conhecer. A praia também é muito bacana, uma cidade muito bonita, Málaga. Outra cidade para se conhecer também é Granada. Granada é incrível. Em Granada tem um palácio enorme, muito, muito grande, chamado Alhambra, e que vale a pena, é imperdível, né? Ir em Granada e não conhecer Alhambra é a mesma coisa não ter conhecido Granada. Granada é muito interessante, é onde os reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel a Católica, estão enterrados, porque lá foi o último lugar onde os espanhóis conseguiram vencer, né, em guerras, né, expulsar, né, os muçulmanos que tinham tomado quase toda a Espanha, menos o norte da Espanha. E Andalucia se chama Andalucia, na verdade, porque para os muçulmanos se chama Al-Andalus, que é um lugar onde já foi. Então eles deram esse nome e aí ficou como nome da comunidade europeia, da comunidade autônoma de Andalucia. Granada também é muito linda, vale a pena conhecer. Esse palácio é imperdível, como eu falei, né? Outra cidade também que vale a pena conhecer é Córdoba. Córdoba é uma cidade assim, o casco histórico, a parte histórica, ela é pequena, mas também é encantadora. Tem uma igreja, uma catedral que foi construída sobre uma mesquita. Então, dentro dessa catedral é muito lindo, porque tem aquela parte que é das mesquitas, né? Aquela coisa bem característica dos muçulmanos que a gente vê dentro da catedral. É uma catedral muito bonita de se conhecer. Lá viviam em harmonia judeus, muçulmanos e cristãos, por incrível que pareça. Existiam algumas sinagogas bem pequenas lá, né? E também marcas do povo muçulmano que passou por lá, pelos religiosos muçulmanos, e também, obviamente, os cristãos. Existe também lá uma ponte romana muito bonita, é outro lugar que vale a pena. Em Sevilha, como eu falei, existe uma catedral também muito bonita, uma das maiores do mundo, né? Muito linda, que você pode conhecer e você pode subir, né, em uma das torres. Também vale muito a pena. É uma cidade muito acolhedora, né? Eu esqueci de falar, e o povo galego também é um povo muito, 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 muito acolhedor, né? Eles recebem muito bem, são famosos até por isso. Me falaram antes de eu visitar a Galícia que o povo de lá era assim, e quando eu cheguei lá com a minha família, depois que eu saí de lá, eu vi que a conclusão era essa mesma, que era um povo muito, muito acolhedor. Bom, para não estender muito o vídeo, eu vou falar um pouquinho de Madrid e um pouquinho de Barcelona. Antes, porém, vou falar de Valência. Valência também é outra cidade incrível de se conhecer. Existe lá o Museu das Ciências e das Artes, né? É um lugar incrível, construído, idealizado pelo arquiteto Calatrava, que foi o mesmo que fez o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Então, você vendo, ele tem uma marca registrada nas obras, né, que são obras-primas, né, e vale muito a pena conhecer. Existe um pavilhão enorme das ciências, existe um lugar também que é um cinema 180 graus, enorme, e que tem teatros. Também existe nesse complexo um aquário. Então vale muito, muito a pena conhecer Valência. Existe como se fosse um rio que passava pela cidade, ele foi desviado porque ele não dava muito, e isso tudo virou um lugar de caminhada, né? Assim, com gramados, com praças. Então, Valência é outra cidade incrível. Falando das cidades, Madrid é a cidade, é lógico que é a capital, é a maior, Barcelona é a segunda, Valência é a terceira e Sevilha é a quarta cidade maior da Espanha. Falando de Madrid, Madrid vale também muito, muito a pena conhecer. Existe um dos museus, o Museu do Prado, que é também muito lindo, que tem quadros, entre ele e as meninas,
de Velázquez, né, que é um dos pintores, um dos artistas muito famosos na Espanha. Vale a pena conhecer Madrid. Tem um parque incrível, o Parque do Retiro. Tem também lugares onde você pode comer chocolate com churros, que é uma comida tradicional e que é muito comida, né, lógico, no inverno, e que eu recomendo, mesmo comendo no calor, porque é muito, muito gostosa essa comida, né? Lá tem o marco zero de todas as carreteiras, de todas as rodovias, que fica bem na Porta do Sol. Tem a Gran Via, então assim, tem, lógico, você indo para a Espanha de avião, provavelmente você vai chegar em Madrid. Então vale a pena você ficar vários dias em Madrid para conhecer. Barcelona é uma cidade bem diferente de Madrid, uma cidade que já tem, né, mar. E Barcelona, assim, é uma cidade com muita gente do mundo inteiro, lógico, mas assim, a coisa mais incrível de se conhecer em Barcelona é a Catedral da Sagrada Família, que até hoje ela não foi terminada, ainda vai ser terminada, salvo engano, em 2026, né? Ela começou a ser construída há dezenas e dezenas de anos, mas é algo assim incrível, que você deve reservar assim, no mínimo meio período do dia, ou uma manhã ou uma tarde para conhecer, porque tem muita coisa para entender, né, de toda a construção que foi idealizada da Sagrada Família. Fora isso, lógico, tanto em Madrid como em Barcelona existem os estádios dos times, né, famosos, no caso o Atlético de Madrid, ou melhor, tem o Atlético de Madrid que tem o seu estádio, mas o principal é do Real Madrid, e que é um estádio também incrível, que você pode passear, e você pode até passar pelo campo e ver todas as taças que o Real Madrid já conseguiu. Barcelona também é um estádio incrível, o Camp Nou, vale a pena conhecer. Então assim, eu não conheço muito ainda, né? Recentemente conheci Saragoça, que é uma cidade que também vale a pena pela catedral que tem. São duas catedrais numa mesma cidade, e não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade que vale a pena conhecer. Você saindo de Madrid, indo para Barcelona, você vai de trem de alta velocidade, e no meio do caminho entre Madrid e Barcelona ele vai parar em Saragoça, que é uma cidade também que tem ruínas romanas e tem uma rua maravilhosa de passear. Tem essa catedral incrível que você vê o reflexo dela no Rio Ebro. Então são todas essas coisas. Bom, peço desculpas por eu me estender um pouco, né? Gostaria de falar muito mais. Não posso esquecer que Sevilha também tem uma das catedrais maiores, né, do mundo, mas isso eu falei, mas esqueci de falar que Toledo, que é próximo de Madrid, que é passeio de um dia, também tem uma catedral incrível. Ela é, assim, gigante perto das nossas, assim, dá pegar acho que várias catedrais nossas e colocarem dentro da Catedral de Toledo. É o que eu acho. Mas, assim, vale a pena também conhecer. Então, a Espanha é um lugar fantástico, um lugar, como eu falei, barato de se visitar, e um lugar que eu ainda pretendo ir muitas vezes. Até porque em 2011 eu consegui a minha naturalidade espanhola por ser netos de espanhóis. Eu estive também no lugar onde a minha avó nasceu, que é perto de Granada, que é um lugar que se chama Bércholes, um lugar que neva também. Então a Espanha é incrível porque ela tem assim praias, ela tem neve, e ela tem muitos lugares pequenos assim no interior da Espanha que são incríveis e que vale a pena assistir. Eu recomendo. Espero que vocês que venham assistir esse vídeo gostem e que fiquem com essa curiosidade, com essa vontade de um dia conhecer a Espanha, que, como eu falei, é o meu país preferido.